Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui de volta. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo no início de 2020, mas eu tô gravando antes do ano acabar. Então assim, eu quero desejar, independente da época que você esteja vendo, né? Mas eu quero desejar um ano maravilhoso. Esse vídeo tem muito a ver com o início de ano, o início de tudo, tá? Então eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso nas nossas vidas. E principalmente, esse vídeo eu tô fazendo principalmente porque a gente tá acabando o ano e quantas pessoas estão querendo fazer novos planos, estão querendo realizar coisas que sonham e muita gente tá aí formando, né? Então eu lembro que eu terminei minha faculdade em dezembro e minha colação de grau foi em janeiro. Então eu comecei o ano assim, e agora? Então esse vídeo vai especialmente pra Priscila, que me pediu lá no Instagram pra falar sobre esse tema, tá? Vou deixar o comentário dela aqui. E eu vou fazer isso, gente, a partir de agora eu vou fazer uma vez na semana, eu vou abrir uma caixinha e eu vou pedir pra vocês colocarem sugestões de temas lá no Instagram, tá? Pra gente fazer um vídeo e passar aqui pro YouTube. Muito obrigada a você que tá aqui no YouTube assistindo o meu vídeo, também lá no Insta, mas principalmente você que tá aqui no meu canal. Me ajuda a divulgar, dá um joinha aí pra mim, tá? Comenta se você gostou, se você não gostou, eu vou estar sempre à disposição. Então vamos lá, gente, ano novo, vida nova, quem já tá no mercado quer dar um up pra voar, quem tá se formando agora, que tem um monte de turma, né, de arquitetos e urbanistas, design de interiores, finalizando agora, vai começar o ano pensando, e agora, meu Deus, o que eu faço? E muitas outras que já são formadas, mas às vezes tem medo de começar, enfim. Vamos lá, então o que eu vou conversar com vocês hoje? É um bate-papo mesmo, eu e você aqui, tá? E eu vou contar pra você um pouco como foi comigo. Talvez, quando a gente escuta história de outras pessoas, alguma coisa vai inspirar, alguma coisa vai dar um clique pra você também fazer, tá? Então assim, não que a minha história seja, nossa, que história, não. Mas eu sempre gostei de escutar como que foi com os outros, para eu poder até me inspirar e criar coragem, né? Porque a gente tem muito medo quando a gente forma, a gente tem medo do cliente, a gente tem medo de fazer um projeto sozinho, porque tem muitas coisas na nossa profissão que a gente não aprende na faculdade. Não, a gente vai aprender depois com o dia a dia, e a gente aprende mesmo fazendo, tá? Ou vendo como que foi com os outros, o erro dos outros, pra gente não cometer os mesmos erros. Então, vamos lá. Primeiro, eu me formei em 2009, minha faculdade acabou em 2008, no final de 2008, e eu colei grau no início de 2009, eu lembro direitinho, acho que foi 20 ou 23 de janeiro, alguma coisa assim. E assim, eu terminei a faculdade, tá, até o momento de eu colar grau eu tava tranquila. Depois que eu fui lá, recebi aquele canudo, joguei o chapéu pra cima, no outro dia eu acordei e falei, e agora, gente? Eu não tenho mais aula pra ir, faculdade pra frequentar, o que eu faço da minha vida? Então vamos lá, antes de tudo, eu falo com quem tá na faculdade ainda para aproveitar esse momento de faculdade e aprender tudo que puder aprender. Então assim, fazer estágio, correr atrás, sugar os professores o máximo que conseguir. Eu sempre estagiei os 5 anos da faculdade, mesmo sem saber o que era um AutoCAD, eu não sabia nem mexer no programa, eu já estava lá no estágio. Então assim, eu acho que isso é muito importante pra gente já começar tendo uma noção do que gosta, enfim. Mas se o seu caso foi que passou a faculdade, só fez aquele estágio obrigatório. Na minha época não tinha estágio obrigatório, tá, gente? A gente estagiava se quisesse, mas aí eu fiz os 5 anos. Eu acho que hoje tem um estágio obrigatório, eu vejo pelas meninas que fazem estágio comigo, que a gente tem que preencher o papel para faculdade. E eu não sei qual é o período que eles exigem, né? Enfim. Se você fez só o período do estágio obrigatório e não teve muitas oportunidades, porque existem estágios e estágios, eu sei que tem estágio que você entra e praticamente você não aprende, que a pessoa parece que não entendeu o conceito do estágio, né, gente? Então você entra ali e acaba que ninguém te mostra nada, ninguém te ensina nada, eu sei que tem de tudo. Mas então vamos supor que você terminou a faculdade, você está realmente perdido. Gente, é normal a gente ter medo, e eu também tive muito medo quando eu comecei, mas eu sempre falo que eu tive medo, mas eu não tive dúvidas de que ia dar certo. Se você gosta da profissão, se é isso que você quer pra você, vai em frente que não vai dar errado, não tem chance de dar errado. Parece que, nossa, parece que ela tá falando isso, não é da boca pra fora, eu tenho certeza disso. Quando a gente ama o que a gente faz,
quando a gente quer aprender sempre, quando a gente cuida dos nossos clientes, dos nossos projetos como se fossem nossos, meu projeto, minha casa, você faz um bom trabalho e isso vai te dar um retorno. Então, não tem que ter medo, mas não tenha dúvida de que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, eu me formei Collei Grau em 2009 e aí eu fiquei pensando o que eu iria fazer. Eu sempre gostei da área de maquete eletrônica, naquela época tinha o Sketch, mas o 3D Max era um programa que eu queria muito aprender, então eu resolvi fazer um curso de 3D Max, tá? Fui para São Paulo, fiquei 1 mês e meio fazendo o curso de 3D Max. Você imagina o que deve ter acontecido, né? Hoje eu nem lembro como que mexe no programa. Tudo bem, faz parte, mas eu fui lá e experimentei, tá? Nesse período, foi um curso caro, não foi um curso barato, eu tive a ajuda dos meus pais, tá? Mas depois que eu voltei do curso do 3D Max, eu pensei, eu vou começar enquanto eu não trabalho para outras pessoas, eu tinha feito estágio a vida toda e tudo mais. Enquanto eu não trabalho para outras pessoas, porque eu comecei a procurar e até fui chamada em alguns escritórios, mas eles pagavam muito pouco e é a realidade, eu acho que até hoje da maioria dos lugares, né? Eu pensei, vou fazer maquete, vou oferecer esse serviço para outros arquitetos. O primeiro mês que eu cheguei, eu sou de Uberaba, Minas, então eu fui para São Paulo, fiz o curso, voltei para Uberaba. Quando eu cheguei em Uberaba, no primeiro mês eu consegui pegar algumas maquetes e aquele dinheiro que eu tinha investido já tinha retornado todo para mim. Então foi muito legal para mim. Com isso eu vi projetos de alguns arquitetos e tudo mais, tá? Beleza. Na época a minha irmã morava aqui em Brasília, hoje eu moro em Brasília, ela fazia faculdade e eu falei, passou uns 2 meses que eu tava lá em Uberaba fazendo maquete, falei, vou pra Brasília tentar ver o que vai acontecer. Uma semana que eu tava em Brasília, eu consegui um emprego pra ganhar o mesmo tanto que tinham me oferecido lá em Uberaba. Era muito pouco, mas eu falei, vou entrar. É o início, né, gente? Ninguém começa lá de cima. Então eu fazia as maquetes por fora e consegui um emprego. Então eu trabalhava o dia todo no escritório de uma arquiteta aqui em Brasília e eu fazia as maquetes, principalmente lá para os arquitetos de Uberaba, né? Então eu tinha esse extra. Beleza. Fiquei nesse escritório durante um ano e alguma coisa, acho que um ano praticamente, tá? E nos meus estágios lá eu aprendi muito como trabalhar, mas assim, eu aprendi como também atender um cliente, eu ficava observando, né? Porque no estágio eu não podia atender o cliente, nem nesse escritório a arquiteta me dava a chance de conversar com o cliente. Mas eu observava muito, então eu via o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. O desejo de ter um escritório próprio estava lá dentro de mim, mas não estava ainda assim explodindo, estava lá no fundo. E eu sempre falo, se você formou agora, não tenha pressa, não fique afobado para abrir seu escritório. Eu não acho que tem que ser assim, eu acho que você tem que ter experiência, carregar algumas experiências assim, ter conhecimento de várias coisas para depois abrir seu escritório. Não precisa ficar afobado, gente. Não tem que ficar com essa pressa. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu vou abrir meu escritório um dia, mas eu não tenho esse desespero total. Vamos que vai dar certo. Então eu observava coisas que eu achava bem legal dela fazer e tudo mais, e coisas que eu não concordava. Não tô falando que é certo, que é errado, mas eu não concordava e falava que eu não iria fazer isso com os meus clientes, tá? Mas eu cheguei em Brasília respira concurso público. E um ano que eu tava trabalhando no escritório, eu comecei a conhecer várias pessoas, e as pessoas eram concursadas e não sei o que, só que eu sempre tive uma paixão louca pela nossa profissão. Então eu pensei, vou estudar para concurso público só para a área de arquitetura. Gente, já fiz já passei por várias áreas. Aí eu falei assim, pronto, é isso que eu quero. Gente, pedir demissão. Comigo é assim, ou é ou não é, entendeu? Então, tipo, eu não vou trabalhar e vou estudar, porque aí eu não vou trabalhar direito, não vou estudar direito. Pedir demissão. E vou estudar para concurso público até eu passar. Eu fiquei um ano estudando, só estudando, sem fazer projeto. Foi difícil, foi muito difícil, eu sofri muito, mas eu falei, gente, eu quero ter um fixo. Eu tava e não tenho nada contra, os meus pais são concursados, então eu tenho muito exemplo dentro da minha casa. E naquela época era isso que fazia sentido pra mim. Hoje nem zero sentido, tá? Eu não tenho vontade nenhuma de ser funcionária pública, enfim, tive aquela experiência, mas isso a gente vai chegar lá. Aí, Luciana foi estudar para concurso público. Eu chegava às 8 horas da manhã na biblioteca e saía às 6 horas da tarde, como se fosse um trabalho. Tinha minha hora de almoço
eu ficava o dia inteiro na biblioteca da UNB estudando para concurso público só para arquiteto. Então eu estudava aquelas matérias gerais, português, raciocínio lógico, inglês, o direito, aquelas coisas, legislação específica, e estudava toda a parte de arquitetura, que é um mundo completamente diferente, gente. Não é a vida igual a gente trabalha no dia a dia. Estudei bastante, vocês não fazem ideia. E foi maravilhoso pra mim. Como eu cresci naquela época, apesar de eu achei que muita gente achou que eu pudesse estar dando um passo pra trás, outras que eu tava, é isso aí. No início eu fiquei com medo de estar dando uma bobeira, porque eu ia perder um tempo, né, de poder trabalhar, e eu fiquei com medo até de esquecer como é que mexia no AutoCAD na época. Mas foi muito bom. Eu aprendi muita coisa, aprendi sobre legislação. Gente, a NBR 9050 eu sabia de cabo a rabo, de cor, porque o tanto que eu estudei. Tá, estudei durante o ano, eu comecei a passar nos concursos. Só que assim, concurso de arquiteto, gente, tem um ou outro no Brasil, e eu comecei a prestar em todos os lugares do Brasil. Um ou outro, e quando tem é tipo 3 vagas, 2 vagas, eu acho que o máximo que eu prestei tinha 4 vagas. Então foi muito difícil. Aí eu comecei a ficar em nono, em sétimo, mas não no número dentro do número das vagas. Isso foi um ano. Quando eu tava estudando e tal, eu namorava e eu resolvi casar. E eu falei, gente, agora eu vou casar, eu não posso ficar dependendo dos meus pais, porque meus pais me ajudavam, me mantinham aqui em Brasília, né? Não posso, então eu resolvi voltar a trabalhar. E falei, ai, vamos ver, porque eu já tô um ano estudando, eu não sei, enfim, eu falei, vou voltar a trabalhar. Nisso, gente, eu passei num concurso. Eu fui chamada e não assumi o concurso. Ainda bem, porque eu não seria feliz, tá? Eu, Luciana, não seria feliz. Tá. Entrei para administração de Brasília. Então, eu já tinha tido a experiência dos meus estágios. Eu tinha tido a experiência de trabalhar num escritório de arquitetura aqui em Brasília, tá? Eu tive a experiência de estudar para o concurso público e falei, eu vou arrumar um emprego agora, porque eu quero casar. E vou distribuir currículo. Então, e assim, gente, eu nunca tive medo. Eu sempre falei, vou começar a trabalhar. Por exemplo, vou começar a trabalhar aqui. Cheguei em Brasília, vou trabalhar. Eu distribuí currículo, uma semana eu fui chamada. Então, assim, primeiro, não fica aquela, ai meu Deus, eu distribuí currículo, não consegui emprego, tá difícil. Para de falar essas coisas negativas também. Isso é tô falando um pouco de mim. Eu sempre tento falar coisas positivas e pensar positivo e tudo acontece. Sem brincadeira. Foi a mesma coisa dessa época. Eu falei, em setembro, eu falei, vou voltar a trabalhar. Em outubro, eu tava trabalhando. Eu distribuí currículos aqui em vários lugares de Brasília e eu fui chamada no escritório de arquitetura, que na verdade fazia projetos de prédios e tudo mais. E lá no fundo do meu coração, quando eu fui entregar um currículo lá na administração de Brasília, eu entrei naquele lugar para deixar meu currículo e eu falei, eu quero trabalhar aqui. E aí me chamaram nesse escritório. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? 2 semanas depois me chamaram na administração e eu fui trabalhar lá no GDF, na administração de Brasília, com aprovação de projeto. Você sabe aprovar um projeto? Eu não sabia. Eu trabalhei 1 ano no escritório, fiz estágio e ninguém me ensinou a aprovar um projeto de arquitetura. Então, de repente eu entro num lugar e eu tava do outro lado da mesa. Tipo assim, os arquitetos chegavam para aprovar e eu tava do outro lado. Eu falava, gente, eu não sabia. Aí eu tinha um anjo lá, que foi um colega de trabalho meu, que me ensinou tudo. Então, ele me ensinou desde o início, como analisar um projeto, tudo. O carimbo, todas as normas. Eu estudei toda a legislação aqui de Brasília. E trabalhei lá na administração de Brasília com aprovação de projeto. Olha que bacana. Então, eu já tinha tido a experiência de escritório, a experiência de estudar para um concurso e vi todas as NBRs da vida, todas as normas, foi muito bom para mim. E aí eu tava trabalhando com aprovação de projeto. Eu ganhava muito pouco. É isso que eu tô falando, gente. No início é assim, a gente não ganha muito dinheiro, não tem como, e aos poucos a gente vai subindo. Então lá eu ganhava pouco mesmo e aprendi muito. Se eu não tivesse passado pela administração, talvez eu demoraria muito mais tempo para aprender a aprovar um projeto quando fosse necessário, tá? Fiquei lá um tempo, aí apareceu um processo seletivo pro Ministério da Educação, para arquiteto, para analisar projetos de escola pública, escola e creche pública.
Nem eu não sabia que tinha isso, que para você construir uma escola pública, uma creche numa cidade, tem que ter toda a aprovação lá do Ministério da Educação. Eu fiz esse teste e eu fui selecionada e entrei no Ministério da Educação e foi maravilhoso para mim. Eu aprendi muito mais. Então, foi uma experiência. Então, eu já tinha sido analista, né? Que a gente chama de analista, quando a gente analisa o projeto lá na administração. E agora eu era analista no Ministério da Educação. Aí, fiquei lá, um contrato era só de 1 ano. Enfim, fiquei 1 ano analisando escola. Foi outro universo pra mim. Então, gente, isso já passou quanto tempo, né? Eu formei em 2008, 2009, aí 2010, 2011, era tipo 2012, 2013, por aí. 2013, eu acho, 2013, isso. Aí eu fiquei lá no Ministério da Educação até 2014. Aprendi demais. Acabou meu contrato de 1 ano, eles não renovam. E eu saí de lá e falei, e agora? Só que eu tinha trabalhado, a FNDE o Ministério da Educação tinha um salário legal, eu guardei dinheiro e eu pensei, tá na hora de eu começar a voar sozinha. Eu tinha feito já projeto da minha família, da minha tia. Eu fiz, nesse meio tempo todo aí, eu fiz o apartamento da minha irmã, que foi meu primeiro projeto, assim, no apartamento, gente, desesperador. Tipo, a gente tem medo, né? Então, era da minha irmã, mas eu tava morrendo de medo. Então, eu peguei um projeto, peguei outro e tal. E aí, quando eu saí, me vi sozinha, sem ter nada, assim, e agora? Eu falei, gente, é agora que eu vou voar. E vou voar. E eu comecei a trabalhar sozinha. Então, eu já tinha tido poucas experiências de fazer projeto sozinha. E aí, quando eu resolvi trabalhar mesmo, que eu criei Luciana Borges Arquitetura, aí eu fiz uma página no Facebook. E aí vem toda uma história que eu já contei, eu acho que eu contei para os meus alunos do curso, que eu vou contar aqui para vocês agora. Então, como que eu comecei a trabalhar sozinha? Assim, como que eu ia aparecer? Eu morava em Brasília, mas eu não era de Brasília, gente. Eu estava em Brasília há pouco tempo. Eu tinha feito o projeto da minha irmã e tinha feito uns projetos lá em Uberaba, tipo, a escada da filha do meu padrasto, a área de lazer pequenininha da minha tia, o closet da minha mãe. Então eu tinha feito coisas mínimas. E eu falei, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar a aparecer? Porque eu era uma pessoa, Luciana, nessa cidade gigante, dentro de um home office. Como que as pessoas lá fora iam saber? Lá fora ia saber que eu tava aqui trabalhando, que eu tinha esse serviço. Eu falei, gente, eu preciso arrumar um jeito de aparecer. Então, o que eu fiz? Eu peguei as poucas coisas que eu tinha feito, que foi isso que eu contei pra vocês, e na verdade eu não tinha foto de nada pronto. Eu tinha só imagens de maquete eletrônica muito mal feita, porque nessa época eu já tinha esquecido tudo do 3D Max. Esquecido tudo. Então eu fiz lá no Sketch, renderizei, e isso, gente, tem um tempo, né? Então eu não sabia renderizar direito. Era o que eu tinha. Era bonito? Não era. A ideia do projeto era legal, mas a apresentação era péssima, mas era o que eu tinha. E aí eu peguei e falei, como que eu vou fazer? Eu criei uma página no Facebook, não tinha Instagram, criei uma página, Luciana Borges Arquitetura Interiores, fui postando o que eu tinha. Entrei num site gratuito, que eu nem, né? Gratuito tudo. Montei um site sem saber mexer direito, mas eu montei lá o site e tal. Coloquei os poucos projetos que eu tinha. Fui no Google e paguei lá aqueles anúncios pra fazer. Porque hoje a gente paga anúncio do Face, no Insta, e não tinha... eu não sabia, não tinha um Instagram, não sabia fazer isso no Facebook. Paguei o anúncio do Google. Pra ficar lá entre as primeiras, quando a pessoa procurasse arquiteto em Brasília, meu site fosse... Gente, meu site... era assim, muito simples, mas é o que eu falo. Você não pode esperar você ter um mega site, uma mega produção, um super projeto, fotos profissionais, foto com um fotógrafo profissional do seu projeto pronto, porque até você fazer o projeto, até o projeto ficar pronto, ficar do jeito que você quer, até você decorar, até você chamar o fotógrafo. Gente, tudo isso é dinheiro, tudo isso é tempo. Então você não tem que esperar você ter tudo isso pra você começar. Comece com o que você tem. Então você tá aí com medo de começar? Vai. Ah, Luciana, mas eu fiz um banheiro. Ok, é um banheiro. Então você vai pegar essa foto e começar seu Instagram lá com uma maquete de um banheiro. É isso. Não tem que ter medo. Você tem que, correr, porque a gente vai ficando com medo, o tempo vai passando e a gente não começa.
Então foi isso que eu pensei. Falei, gente, eu já tive a experiência de trabalhar em outros lugares, eu preciso começar de alguma forma. Eu vou começar com o que eu tenho. Não tá lindo, maravilhoso, mas é o que eu tenho. Gente, publiquei o site lá no Google, paguei lá o anúncio. Olha, eu acho que isso foi numa sexta-feira. Eu sei que foi no final da semana. Na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma pessoa que achou meu site e tinha gostado. Aí eu coloquei lá, meu nome é Luciana, me apresentei. E aí era um senhor que até hoje é meu cliente, eu já fiz outros projetos para ele e me chamou para ir lá e eu fui. Conversei e tudo mais e fechamos o primeiro projeto. Então, gente, eu comecei dessa forma, com o que eu tinha, tá? Então, assim, eu primeiro peguei alguma experiência, mas eu não sabia não sabia tudo, né, gente? A gente nunca sabe tudo e eu sabia muito menos na época, mas eu enfrentei. E eu vou te contar uma coisa, quando eu apresentei o meu primeiro projeto, assim, sozinha, com o Luciano e tudo mais, eu tremia, assim, ó, tremia de medo. Eu não dormia à noite, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, com muito medo. Só que depois que eu apresentei o projeto, eu saí de lá assim, ó. Ai, eu consegui, caramba, eu apresentei um projeto e foi aprovado. Foi a melhor sensação da vida, né? Hoje eu não fico nervosa desse jeito, eu fico com uma ansiedade boa pra saber se meu cliente vai gostar. Mas no início dá muito medo mesmo. E a gente tem que ir com medo. É isso que eu falo, é normal você ter medo, é até saudável, mas não duvida que você é capaz. Comece com o que você tem. Não fique esperando ter o melhor computador, o melhor notebook. Eu comecei o meu escritório, meu notebook, eu não tinha nem um home office montado. Era na mesa de jantar da minha casa. Então eu sentei na mesa de jantar da minha casa, coloquei meu notebook, eu não tinha amostras, tá vendo? Tudo isso aqui é nada, né, gente? Porque eu tenho um mundo de amostra. Lá em cima, eu não tinha nada, eu não tinha amostra, eu não conhecia um vendedor, eu não conhecia uma loja, eu não conhecia ninguém. E eu falei, pronto, meu escritório Luciana Borges Arquitetura, eu acreditei naquilo assim, vai dar certo. E deu. Então hoje, depois de alguns anos, eu tô aqui, correndo atrás. Na verdade, hoje os clientes, né? Os clientes vêm, a gente não tem que fazer propaganda mais. Porque você vai criando você vai tendo portfólio para mostrar, e é isso, é portfólio. Você vai mostrando seu trabalho, um indica para o outro, que é a melhor coisa da vida. E o Instagram, gente, hoje o Insta é uma ferramenta muito boa de propaganda, muito melhor que aquele site que eu criei naquela época. Então hoje muitos clientes, eu não sei a porcentagem, mas talvez, porque esse ano foi um ano que veio muito cliente do Instagram, talvez 70% dos meus clientes, 70, 80, venham do Instagram e o restante é tudo indicação, né? Porque você faz, aí beleza, você pega um projeto de uma pessoa, aí você faz do filho da pessoa, aí você faz do amigo do filho, e assim vai, aí você vai circulando e vai tendo um monte de experiência, enfim, contatos, tá? Então assim, pra Priscila que me pediu pra falar sobre isso, contei rapidamente como é que foi, porque aconteceu tanta coisa, né, no meio disso tudo que eu contei, mas a mensagem que eu queria passar é essa: você não ficar esperando as coisas acontecerem, cair do céu, você tem que fazer, não ficar esperando você ter tudo do bom e do melhor para você começar o seu negócio, se é isso que você quer. Você fala assim, você não é isso que eu quero, então entra no emprego, entra no escritório, vai aprender com outras pessoas para depois você abrir o seu próprio, tá? Foi o que eu fiz e para mim valeu super a pena. Quando você for abrir o seu, comece com o que você tem, com o seu notebook, gravando igual eu gravo vídeos aqui no meu celular, né? Então assim, é o que eu tenho e é o que eu utilizo para poder passar os que eu sei e tá dando certo. E é isso, gente, não tem medo, confia que vai dar certo, tá? Não espera para daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando você tiver o computador, porque o meu computador trava, porque o meu computador não roda a minha maquete, porque isso, porque aquilo. Gente, isso tudo é desculpa. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E acontece, tá bom? Bom, é isso. Eu vou deixar lá a caixinha no Instagram para vocês mandarem temas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui. E esse ano vai ser um ano muito bom. Acompanhe aqui o YouTube, que a gente está com uma programação muito legal. Bom, eu espero que eu tenha
passado alguma mensagem aí, alguma coisa que te incentivou, que te deu um pouquinho mais de coragem para você começar. Não é fácil mesmo quando a gente forma, mas é muito bom, tá? Pensa que é só o início de uma carreira de sucesso. Se você